Bom dia a todos, que a paz do Criador esteja com todos. Dando sequência aqui, nós vamos estar falando continuando a fala da crise intelectual no Brasil. Vou estar explicando aqui mais sobre a questão da importância do intelecto, do pensamento, da inteligência, para nós, como nação, como povo, termos dias melhores. Para iniciar, a palavra intelecto significa pensamento, inteligência, e eu vou trabalhar muito com a ideia de inteligência, né? Porque a inteligência é algo que nos caracteriza e é algo que também nos possibilita melhorarmos as nossas condições de vida, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Quando nós falamos de inteligência, existe a inteligência intuitiva, operante e o entendimento. A inteligência intuitiva é a capacidade que a pessoa tem de uma forma rápida, de uma forma imediata, de compreensão e até mesmo de resolução de fatos, de realidade que se apresentam diante de si, sem necessariamente a mediação de estudos, de lógica, de análise. Isso para a ciência vai ser caracterizado como um enigma. Para muitos vai ser caracterizado como um dom, como algo metafísico. Uma capacidade que já nasce com a pessoa. Então isso é uma forma de inteligência intuitiva. Existe a operante, que é a capacidade que a pessoa vai desenvolver através de condicionamento, repetições e treinamentos. Ela vai ter uma capacidade, mediante a treinar a sua mente, a condicionar a sua mente, a repetir conteúdos. Ela vai condicionar a mente dela. E ela vai ter uma leitura da realidade mediante aquele condicionamento. Isso é a inteligência operante. Existe a inteligência no sentido de entendimento, que era o que Platão e Aristóteles descrevia como a capacidade e a ação de pensar, né? Atribuída a todos. Inclusive Aristóteles falava que é uma das características da nossa alma, o raciocínio, a compreensão. E nós vamos ter Jesus, ele falando lá em Mateus 22, 37, se referindo à questão do maior mandamento, que é o amor ao Criador, que é o amor ao próximo, mas devemos amar o Criador com o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso pensamento, ou seja, inteligência, intelecto, entendeu? E tudo isso é importante entendermos, porque, mais uma vez eu digo, a gente não pode imaginar dias melhores vivendo um anti-intelectualismo, vivendo na contramão da inteligência, vivendo na contramão do não pensar ou um pensar condicionado aos interesses de quem está em cima, e não uma população com a capacidade crítica e reflexiva, mas uma população extremamente vulnerável a qualquer tipo de pensamento, sem crítica, sem reflexão alguma, que é isso que caracteriza o Brasil hoje, e hoje mais do que nunca, porque nós vivemos a era inaugurada pelo presidente Collor, que é a era do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele vem com a ideia de desmonte do estado de bem-estar social, e
colocar no seu lugar as privatizações, pautas como privatizações, soberania do mercado, cortes em investimentos públicos, serviços públicos, corte de direitos trabalhistas e sociais, a ideia de austeridade quando se refere a se investir na população, tudo isso vai ter um impacto ruim na população, que você vai construir um país desprovido de um ensino público gratuito, universal e de qualidade. Ou seja, o ensino público vai ser afetado com todas essas ideias neoliberais de se investir menos na população e de se buscar mais o lucro individual, né? Fazer com que esse mercado, esse tão santificado mercado, ele venha ser cada vez mais soberano em detrimento de uma precarização da sua população em todos os sentidos. Então a gente vai viver uma precarização social, ético-moral e intelectual também. Dentro dessa vulnerabilidade da nossa população, você vai ter uma população vulnerável a pensamentos com qualquer tipo de conteúdo que você possa imaginar, desde conteúdos elitistas, conspiracionistas, anticiência, místico, mágico, religioso. Isso vai ser a base do nosso pensamento popular. E por detrás disso você vai ter os construtores do pensamento popular. Você vai ter pessoas que vai estar ali construindo as verdades e, de uma certa forma, colocando na mente das pessoas, condicionando ela a conteúdos que, de repente, são verdades, mas para uma determinada elite, para um determinado grupo que detém o poder da nação. E, consequentemente, o povo vai estar dando murro em ponta de faca. Então, para que isso seja necessário ser vencido, é necessário o povo ter um pensamento crítico, reflexivo, que não é o que caracteriza o nosso povo. Nós vivemos hoje a era dos gados, né? As pessoas são condicionadas e elas não fazem nenhuma crítica, nenhum contraponto e simplesmente elas seguem o efeito manada. A gente vê, por exemplo, a questão dos meios de comunicação, por exemplo, é um dos fatores, não é o único fator, mas quando a gente fala dos meios de comunicação, nós temos que entender monopólios, né? Oligopólios, cartéis, porque tudo isso é concentração do poder, né? E isso não é democrático, né? Isso não vem com o intuito de trazer a verdade de todas as camadas e classes sociais. Mas nós vemos que, em relação aos meios de comunicação, por exemplo, 63% dos brasileiros se informam pela televisão, algo que é completamente monopolizado, e 26% pela internet, algo que é mais democrático. Tem muito besterol na internet, mas a internet é mais democrática. Você ainda vê que com toda essa revolução digital tecnológica que vivemos, a boa parte ainda se informam sem nenhuma espécie de crítica, critério, se informam pela televisão. Ou seja, é um povo vulnerável devido à sua precarização educacional. E aí você vai ter a televisão jogando informações para um povo que tem uma baixa capacidade de discernir, né, as coisas, né, de ter um pensamento crítico, né, de ter um discernimento das informações. Então, os tipos de conteúdo que eles vão trabalhar na mente do povo, o conteúdo que eles quiserem, desde pensamentos elitistas, a pensamentos ocultistas, a pensamentos anti-intelectual. Então é nesse ponto aqui que eu quero me ater um pouco, falar um pouco do anti-intelectualismo. Isso é assunto para mais de metro. Pensamentos anti-intelectuais. Pô, cara, a gente vê hoje que os maiores produtores de besterol
do Brasil, que é responsável diretamente por esse caos que nós estamos vivendo, são pessoas que estão muito ricas, deixando o povo cada vez mais burro, emburrecendo o povo de uma forma fenomenal, deixando o povo muito, muito, muito burro, né? Você alimenta o povo com pão e circo, e o cara ainda é tido como um herói. Se ele vinha a candidatura de um cargo político, o cara é capaz de ganhar. Porque para a população que não tem uma capacidade crítica, reflexiva, não é um povo crítico, aquele pessoal está fazendo um trabalho muito honesto. Mas quando você vai analisar o tipo de besterol que é introduzido na mente do povo, tornando o povo um povo extremamente burro, incapaz de eleger bons políticos, incapaz de olhar para a estrutura social do país e fazer uma leitura correta, um povo que não conhece a própria história, que acha que as pessoas podem prosperar sem devidamente encher a cabeça de conhecimento, um povo que acha que pode tocar a vida assim, entendeu? E olha para essas pessoas que são responsáveis por construir o pensamento popular, olham para elas como pessoas legítimas, como pessoas honestas, como heróis. Pessoas que enriquecem pessoalmente, botando lixo na cabeça do povo, fazendo o povo ficar mais burro, ou seja, trazendo prejuízo para a nação, trazendo literalmente prejuízo para a nação, e o mesmo povo, que é um povo vulnerável intelectualmente, olha para esse mesmo que o emburrece e acha que o cara está fazendo o correto, que ele é legítimo, que ele não está cometendo nada de errado e que aquilo ali é entretenimento. Não é entretenimento, aquilo é lixo. É lixo que contribui e colabora para nós estarmos nas condições que estamos. E aí você vai ter o grande embate da nossa atualidade, que é as pessoas que vão querer se instruir, que vão querer ler livros, que vão querer estudar, que vão querer encher a cabeça de conhecimento, que entende que a gente não pode melhorar tanto individualmente como socialmente, sendo desprovido de inteligência, de conhecimento, versus o pensamento popular que é nutrido, né, por esse anti-intelectualismo, que vai se refletir em várias esferas da sociedade, desde a política, a economia, a religião, enfim, vai se refletir em vários aspectos da sociedade esse anti-intelectualismo, essa anti-inteligência, essa burrice. Isso vai se refletir em vários aspectos dentro da sociedade. Você vai ter, por exemplo, uma espiritualidade desprovida de inteligência. Eu já mostrei que o próprio Jesus, ele orienta a nós praticarmos uma espiritualidade com inteligência e não uma coisa burra. Você vai ter uma política desprovida de inteligência, você vai ter medidas econômicas desprovidas de inteligência, e você vai ter uma sociedade sem nenhuma inteligência, entendeu? Porque realmente vivemos uma precarização educacional provocada pelo sistema neoliberal, porque em algum momento na nossa história tivemos sim uma educação boa de qualidade. Entre 1930 a 80 éramos uma nação industrializada, aonde isso também se refletia na educação. Então esse tema sobre a crise da nossa intelectualidade, isso é assunto para mais de metro. Eu nem entrei na questão ainda da pensamentos ocultistas, mas comentem, dê o like e se inscreva no canal.